Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês por que que os investidores de fundos imobiliários odeiam a gestora Pátria. Aqui é o Thiago PS, do canal Fique Esperto. Pois bem, de forma bem resumida, muitos investidores têm um receio aqui com essa gestora, porque simplesmente não temos nenhum único caso aqui conhecido de sucesso orgânico da gestora, né? Sinceramente, eu nunca ouvi falar nada de bom aqui da Pátria, tá? Eu sei que a gestora é uma gigante aqui no Private Equity, mas que no imobiliários ela só fez lambança, tá? E vou contar aqui para vocês alguns casos aqui em alguns fundos imobiliários da gestora, e depois também vou contar eh, alguns casos negativos aqui da gestora também com investidores de Private Equity. Então, um dos fundos originais aqui da Pátria era o idolatrado PATC11, o fundo de lajes aqui da gestora. Hoje em dia, mais ninguém fala dele, acredito que investidores mais recentes nem devem saber que esse fundo existe, mas uns 5 anos atrás, lá em 2019, 2020, esse fundo aqui era o queridinho dos influenciadores gigantes, tá? Se vocês acham que os influenciadores puxam o saco de PVB11, vocês não têm ideia de como é que era com esse PATC11. Era mil vezes pior. Mas imaginem só, né? Um fundo de lajes de uma gestora gigante. Então, esses influenciadores que chegavam a babar quando falava aqui sobre PATC11. E a puxação de saco foi tão grande, mas tão grande, que foi aqui no em janeiro de 2020, o fundo chegou a ser negociado aqui com ágio insano. Deixa eu pegar aqui para vocês. Acho que foi 50% de ágio. Aqui tem que ir lá bem atrás. Na PATC 11 que foi no começo de 2020, chegou aqui a bater 49% de acha aqui no fechamento de janeiro. Acho que até bateu mais do que isso aqui se a gente for pegar em algum, dependendo do ponto que a gente pega essa informação. E então, voltando aqui sobre o fundo. Para ser bem sincero, eu nem consigo aqui comentar com vocês muita coisa sobre esse fundo, pois, felizmente, os influenciadores não conseguiram me convencer de que é normal receber 0,30% ao mês no fundo de lajes. Mostrar aqui para vocês, pegar aqui o dividend yield nessa época. Aqui rondava aqui pelo 0,30, 0,37, 0,38. Esse aqui é um absurdo, né? E mesmo assim tinha muito influenciador que tentava normalizar uma coisa dessa. E então, na verdade, eu nem sei dizer ao certo qual que foi o problema por aqui, mas imagino que seja o preço pago pelos imóveis, tá? E acabar resultando aqui nesse dividend yield medíocre que vocês estão vendo. Até hoje aqui, os cotistas estão recebendo aqui 0,39% ao mês. Sei que já teve aqui algumas amortizações no passado. Enfim, aqui um histórico horrível aqui nesse fundo da pátria, tá? Então aqui, esse é o primeiro caso negativo sobre a gestora. Vamos agora para outro fundo bem fraco da pátria. PATL11, o fundo de logística da gestora. Então, no fundo de lajes, eles até poderiam colocar a culpa sobre o mercado de lajes, né? De que pegou uma fase ruim, não sei o que mais. Mas e o fundo de galpões logísticos? Daí nem tem como utilizar a mesma desculpa, né? Porque aqui foi exatamente o contrário, o mercado bem aquecido. E então, esse aqui é um fundo que eu conheço bem, devido a que eu trabalho aqui com um cliente aqui do suporte. Então, em PATL11 a gente tem os seguintes erros. É um fundo extremamente concentrado por imóveis e por inquilinos. Vocês podem ver que metade da receita vem de um imóvel e a outra metade, 40% aqui vem de outro. Sendo que aqui a gente tem a empresa SEB com 33% da receita
e a BRF com outros 33% da receita. Então, um fundo extremamente frágil, né? E, além disso, outra falha grave que a gente tem nesse PATL11 foi a compra de um imóvel com contrato atípico no meio do caminho. Algo que eu acho extremamente grave, né? Por conta daquela questão do é, contrato atípico forçar o reajuste do aluguel, acabar gerando, deixando o aluguel inflado. E aqui até, inclusive, fica me perguntar se talvez não esteja relacionado a alguma desova aqui de um private equity, né? Não podemos duvidar de nada. E, enfim, é, aqui outro ponto também, eles tiveram que vender uma quantidade absurda de fundos imobiliários no prejuízo para pagar parcelas de compras. Ou seja, eles usaram fundos imobiliários como caixa, um erro realmente muito básico. Enfim, é aqui mais um fundo que é uma catástrofe. Então, esse daqui são os fundos imobiliários da gestora, 100% de fracasso nos dois fundos deles, fundos horríveis. Contudo, também temos lambança aqui nos planos investidores private equity, que no caso deveria ser o forte aqui da gestora, né? Um caso chamou bastante a atenção aqui do mercado, aqui nos 2023, final de 2023, foi um fundo private equity que investia em shoppings, na qual os cotistas perderam tudo e o fundo chegou a ficar é, com uma cota negativa, tá? E não estou certo, mas acho que os investidores até tiveram que fazer uma, uma chamada de capital. Eu não sei se chegou a ter isso aqui, mas se ventilou essa possibilidade na época, tá? Aqui foi até um caso de investigação aqui pelos órgãos reguladores. Seguindo, aqui, se a gente for bem mais atrás, lá para 2021, achei essa notícia do site Brasil Journal, que também fala sobre alguns fundos da gestora onde os investidores perderam tudo. Vejam só esse trecho. Então, aqui eles comentam que em 2013, um fundo da Pátria pagou 700 milhões de reais, 700 milhões de dólares, né? Que está falando de dólares. Dólares pela Alphaville, uma empresa de loteamentos. Daí, 6 anos depois, essa, essa posição aqui, ela foi vendida pelo valor simbólico de R$ 1. Então, aqui uma perda de praticamente tudo que foi investido, né? Uma perda massiva. Essa reportagem que ela também começou falando aqui sobre aquele investimento no fundo de shopping que comentei aqui com vocês. E também teve mais coisa aqui, tá? Agora aqui, vejam só o relato de investidor que ele comenta sobre um caso aqui em que ele tinha que escolher entre fazer um novo aporte ou ser diluído em 95%. Aqui o trecho que ele falou. A sensação que eu tive é que eles foram numa mesa de pôquer. Perderam todo o nosso dinheiro e agora precisavam de mais dinheiro para recuperar a perda. Disse um cliente que viu seu investimento virar pó. Então, um caso aqui bem negativo, né? Extremamente negativo aqui. Tinha que sobre uma chamada de capital, onde se ele não entrasse, perderia 95% do que ele investiu. E não acabou, tá? É, a Pátria também ela é controladora aqui da empresa Superfrio, uma empresa que é especializada em logística refrigerada. E conforme eu mostrei há alguns meses atrás, acho que foi lá no final de 2024, num vídeo de KNCA 11, onde eu fui dar uma investigada no CR Superfrio, que estava na carteira de KNCA 11, em que tinha algum waiver não pecuniário, ou seja, waiver relacionado aqui a obrigações não financeiras. E o que eu pude constatar é que se trata de uma empresa completamente enrolada. Como vocês podem ver aqui, ela tinha problemas até com o IPTU. Aqui, ó. Superfrio possui débitos relacionados ao pagamento de IPTU do imóvel objeto da matrícula 60.145 da comarca de Brasília. Além disso, não coloquei aqui nos prints, mas também tem problema com o fisco, até mesmo com o FGTS
dos funcionários, tá? Então, extremamente enrolada. Atualmente parece que ela comprou aqui mais participação de uma sociedade que ela tinha aqui com aqui um fundo americano, a Medicode, e agora está com o objetivo de fazer a venda dessa empresa para alguma outra especializada aqui no ramo também. Então, mais um erro aqui da Pátria. E para completar, aqui trazendo um caso bem recente, a Revenda Lavoro, que entrou em recuperação extrajudicial aqui no meio de junho. E adivinha só, tem como controladora a Pátria Investimentos. Enfim, é um histórico longo de erros, né? Que esse caso Lavoro, nem foi só ela, né? Tem várias aqui revendas com problema, que talvez ela pode até ter a desculpa de jogar a culpa no mercado. Mas enfim, é, aqui concluindo então, conforme acabei de mostrar, a Pata tem um histórico bem extenso aqui de investimentos errados. É claro que ela com certeza tem alguns investimentos que deram muito certo. No entanto, acaba que esses investimentos errados, eles chamam bastante atenção, né? Porque não é que eles deram um pouco errados. Tem investimento que ele dá um pouco errado, até que vai acontecer, né? Investimento de risco pode acontecer. A gente teve um evento ali bem estressante lá em 2020, mas o problema foi o quão errado que eles deram. O pessoal aqui do Private Equity perdeu tudo, né? Como eu acabei de mostrar para vocês. E agora aqui, os coaches dos fundos na VBI, Pátria, Genial, Vectis, e acho que também tem outros, né? Os cotistas da MOR também foram meio que tá dentro aqui do balaio. Temem que decisões aqui da gestora estraguem os fundos que eles compraram. E que é uma preocupação que eu acho válida, tá? Pelo que eu mostrei para vocês. E o que vai acontecer agora fica uma incógnita. Ah, se vai prevalecer a gestão, um bom trabalho que vem sendo realizado aqui pelos gestores antigos. A gente já tem o relato de que é um gestor sênior, saiu lá de LVB11, né? Um gestor com bastante tempo de mercado, provavelmente com conflitos aqui dessa incorporação. Com certeza do interesse da pátria reduzir esses times, né? Então acaba que os fundos estão perdendo gente de bastante qualidade. No entanto, uma coisa eu tenho certeza, tá? Diferente do que a quase totalidade dos influenciadores gigantes têm falado por aí, essa tal consolidação aqui de gestoras está longe de ser benéfica para o investidor de pequeno porte, tá? Para o pequeno investidor. Então foi isso, galera. Espero ter curtido aqui. Peça seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.